Olá, nesse videocast eu trago o top 10 dos ganhadores do Oscar nos anos 70, a melhor década da história. O Oscar viveu o auge nos anos 70 com a explosão da nova Hollywood e o surgimento de grandes diretores liderados pelo Francis Ford Coppola. Com isso, essa lista agora traz 8 clássicos e 2 grandes filmes. E se você não os assistiu ainda, corre, que você está perdendo grandes clássicos da história do cinema. Golpe de Mestre venceu em 1974 e abre esse top 10 na última colocação. Se a Academia de Hollywood perdeu o bonde ao não premiar o trio George Roy Hill, Paul Newman e Robert Redford com Butch Cassidy, eles aproveitaram a oportunidade com Golpe de Mestre. É um filme que obedece à linha de uma história sobre golpistas, irreverente, leve, com bom humor, estiloso e repleto de reviravoltas. É sem dúvida nenhuma um entretenimento de primeira. É verdade que a Academia podia ter sido mais ousada ao premiar O Exorcista, o maior clássico de terror da história, ou também Gritos e Sussurros do Bergman. Porém, também não é nenhum absurdo a vitória do Golpe de Mestre. A nona posição fica com Patton, Rebelde ou Herói. Ganhador em 71, o filme é uma transição do cinema clássico americano para o que viria de revolucionário na nova Hollywood. A direção e até mesmo a duração excessiva respeitam a tradição, mas o roteiro boca suja, irônico e complexo do Francis Ford Coppola cria um dos personagens mais fascinantes da história do cinema. Para completar o pacote, o filme ainda tem uma atuação arrasadora do George C. Scott, que levou o Oscar de melhor ator. Aqui já começam os clássicos. A 8ª posição é do Franco Atirador, último vencedor da década, em 1979. O Michael Cimino constrói uma narrativa fabulosa, ao guardar o primeiro terço da história para mostrar quem são aquelas figuras, que serão desumanizadas com o horror da guerra nas 2 horas restantes. É um dos retratos mais tristes dos traumas da guerra. Assistir hoje em dia o Franco Atirador deixa um sabor meio agridoce. Pelo lado positivo, você tem atores naquela época jovens, como Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep, mostrando todo o potencial que a gente iria vê-los nas décadas seguintes. Por outro lado, a gente olha e vê com tristeza o que aconteceu com o cinema do Michael Cimino, ele que sai do Franco Atirador, vai fazer o Portal do Paraíso e acaba fracassando de uma maneira gigantesca e destrói a carreira dele. E também a situação do John Cazale, um ator excepcional que fez poucos, mas preciosos filmes e que morreu dias depois do fim das gravações do Franco Atirador. O único Oscar do genial William Friedkin está na 7ª posição desse top 10. Operação França foi uma das produções responsáveis por mudar a cara do filme policial no cinema americano. Sai o detetive cheio de heroísmo e entra o policial corrupto, adotando meios não muito dignos para resolver problemas. Nesse mundo amoral, vemos a Nova York suja e abandonada, refletindo a violência da sociedade e o aumento da criminalidade. O Tropa de Elite, por exemplo, é um dos filhotes do Operação França, que aliás tem uma das maiores perseguições de carro da história do cinema. Rocky o Lutador foi o ganhador do incrível Oscar de 1977, e aqui está na 6ª colocação. Se um filme pudesse representar o que é superação, este seria Rocky. O filme, estrelado pelo Sylvester Stallone, mostra como pessoas desajustadas, ou sem serem as mais inteligentes e brilhantes, também possuem o seu valor e podem alcançar coisas extraordinárias, independente do resultado final. Isso explica muito por que o Rocky é tão popular até hoje em dia, e também porque venceu obras-primas como Rede de Intrigas, Todos os Homens do Presidente e, claro, Taxi Driver. Na minha visão, não é nenhum absurdo o filme ter vencido o Oscar. Pelo contrário, é um clássico da história do cinema com muitos méritos. A 5ª colocação fica com Um Estranho no Ninho, filme do Milos Forman, ganhador do Oscar em 1976. É um filme à beira da perfeição, um diretor no auge da forma, protagonistas cheios de personalidade e perfeitamente capazes de nos fazer amá-los ou odiá-los,
coadjuvantes marcantes e bem desenvolvidos e uma história excelente. Um Estranho no Ninho mostra como ser simples, sem ser simplista, pode sim gerar clássicos. Não à toa o filme ganhou os principais Oscars. Além de melhor filme, levou melhor direção com Milos Forman, ator com Jack Nicholson, atriz com a Louise Fletcher e também roteiro adaptado. Primeiro vencedor da década, Perdidos na Noite ocupa aqui a 4ª colocação desse top 10. Homossexualidade, traumas sexuais, personagens amorais, uma Nova York hostil e longe do perfil do American Way of Life. Perdidos na Noite mostra os novos caminhos não apenas de Hollywood, mas também da sociedade americana dos anos 70. Além das atuações excelentes do Dustin Hoffman e do Jon Voight, que sabe Deus por que não ganharam o Oscar, o filme ainda tem uma trilha sonora sensacional, especialmente pela música Everybody Talking. Se você não viu esse filme, pelo amor de Deus, assista, é uma obra-prima inesquecível. A medalha de bronze fica com Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, a obra-prima do Woody Allen. Só de quebrar a resistência da Academia de Hollywood a comédias já seria mérito suficiente, mas Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é muito mais do que isso. Trata-se de uma das comédias mais inteligentes já feitas. Uma história de amor capaz de ir do riso ao drama a partir de um texto irônico e sarcástico de um Woody Allen no auge. Necessário também destacar a Diane Keaton, que está no papel de uma vida. A segunda posição fica com o segundo filme da saga dos Corleones. Em O Poderoso Chefão, parte 2, o Coppola amplifica os dramas da família ao explorar a descida do Michael ao inferno do crime. Impressiona como a continuação consegue ser ainda mais abrangente em temáticas, sem esquecer do núcleo familiar, a força principal da história. Além, é claro, de harmonizar tudo isso com o surgimento da figura mítica de Don Corleone, interpretado de forma impecável pelo Robert De Niro. Como não podia deixar de ser, O Poderoso Chefão Parte 1 é o melhor ganhador do Oscar na década de 70. Não é apenas uma questão de ser um filme excepcional por si só. O primeiro Poderoso Chefão foi o trabalho de consolidação da nova Hollywood e da busca por uma perspectiva mais autoral no cinema americano. Simbolizou também a passagem de bastão da geração de atores de Marlon Brando para a nova era com Al Pacino. Além, claro, de ter criado cenas inesquecíveis e deixado marcas na cultura pop até hoje. Ser o maior entre tantos clássicos só prova a grandeza de O Poderoso Chefão, parte 1. Cá entre nós, esse top 10 aí foi muito fácil de fazer porque só tinha filme bom. As demais listas você pode conferir na descrição. Tem os melhores de 2010, 2000, dos anos 90 e também dos anos 80, além das listas de melhor ator, atriz, direção, categorias técnicas dos anos 2010. Está tudo aí na descrição, só acessar e acompanhar. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe e na próxima sexta-feira ao meio-dia, horário de Brasília, eu volto com os filmes ganhadores do Oscar nos anos 60. Quem vai ser o líder? Noviça Rebelde ou Lawrence da Arábia? Vai deixando aí seus comentários, também coloque o seu top 10 dos anos 70 e a gente se encontra. Até lá, tchau!